Olá, tudo bem? 4h30, a gente vai começar uma live com a Priscila, do Pipital. A gente vai falar sobre a importância dos contos de fada para crianças e adultos. Óbvio, a gente já começou a live, né? Agora que eu lembrei que eu comecei a live. Mas eu comecei um pouquinho antes, porque eu tenho os recados para dar. Vocês já me conhecem, já estão acostumados com a minha loucura, né, gente? Para o Instagram chamando vocês e para poder dar um recado. Que amanhã a gente vai fazer um aulão de mini doll. Para quem não sabe o que é mini doll é essa coisa fofa aqui, pequenininha, 15 centímetros de fofura, cabe na palma da mão. E aí eu vou ensinar você a fazer mini doll amanhã. E a mini doll é legal, que ela é uma opção de presente muito bacana. Você pode colocar ela dentro de uma caixinha. Olha só que fofura. Você tanto pode fazer para vender, como para dar de presente. Fica uma coisa muito fofa. Eu adoro mini doll, eu adoro ter em casa para dar de presente. Então, amanhã vai ter a aula da mini doll. Acho que é às 3 horas. Tem no feed um post lá falando direitinho. E se você for no site, você consegue pegar o molde e as instruções no fabilulio.com.br, tá? Oi, Luciene, tudo bem? Já entrei aqui, tô para esperar para Priscila entrar também e a gente começar a live às 4h30 sobre a importância dos contos de fada. Queria só dar o recado da live da mini doll. Eu vou aproveitar e vou pegar um livro que eu vou querer indicar para vocês também. Nossa, eu fui escolher o livro que tá mais escondido de todos. Voltei. Só fui pegar uns livros para poder mostrar para vocês depois. Umas sugestões de leitura que eu tenho aqui sobre contos de fada. Que são muito legais. Opa, isso aqui. Esperar um pouquinho para chegar o horário da Priscila, porque eu entrei 5 minutinhos antes para o Instagram poder ir chamando vocês, porque ele demora para chamar, vocês demoram para aparecer. Quando a Priscila chegar, já tem gente aqui. Lembrando que sábado, às 3 horas, a gente vai ter a aula da mini doll, tá? Vamos ter mais uma aulinha de mini doll. Quem quiser participar, pode pegar. Olá, Cacau. Olá, Mila. Olá, Luciana. Quem quiser participar, boa tarde, querida, tudo bem? Quem quiser participar da aula amanhã e nunca fez a mini doll, que eu já mostrei, pode passar lá no site e pegar o molde já dela, que aí amanhã você já participa comigo ao vivo, já fazendo a tua mini doll também, tá? Eu adoro ter mini doll, ó. Você pode colocar numa caixinha, ela vira um presentinho muito legal, tanto para você vender, como para você dar de presente. E amanhã a gente vai fazer mini doll, tá bom? Lá no feed tem o horário certinho, se eu não me engano é 3 horas. Não sei se 3 ou 4 horas. Eu não lembro, gente. Fui eu que marquei, fui eu que fiz, tá? O post, mas tenho memória. Tenho, é muita coisa na cabeça. Olá, Luciene. Ótimo tema, não é? As pessoas têm... Eu já vi uns adultos que têm uma certa implicância com conto de fada. Acha que é uma besteira, acha que criança não tem que lidar com fantasia. Não entende que é mais elaborado, né, do que isso. Deixa eu ver quem mais aqui. Oi, Cacau. Mila, amanhã você vem na aula de mini doll? Olá, Débora, tudo bem? Amanhã de tarde, pega um chá, pega uns retalhos aí e vem fazer mini doll também. Que a gente passa uma tarde batendo um papo aí. A live era hoje às 4, mas eu esqueci que eu tinha médico. Mesmo jeito que eu esqueci o horário da live de amanhã. Vocês estão com memória, gente? Eu não tô, não. Eu tô com vaga lembrança. Assim, não sei se é sobrecarga, não sei se é essa coisa pós-Covid,
Eu não sei o que que é, mas eu, sinceramente, não lembro de nada. Não lembro de nada, assim. Eu falo para as minhas filhas que eu só lembro que elas são minhas filhas porque elas me chamam de mãe todos os dias. Brincadeira, né? Mas é por aí. Eu não consigo lembrar, não. E aí esqueço essas coisas também. Mila vem? Beleza. Oi, Ju. Tudo bem? Depois a gente tem que fazer outra live, hein? Falando sobre as suas bonecas sustentáveis novamente, que é um tema recorrente, que a gente não pode deixar cair. Olá, Priscila chegou. Ateliê Hiper Rosa. Oi, Débora. Eu faço ventinho na orelha dos meus netos para fazer de conta que é a fada do dente. Ai, gente, neto é tudo de bom, né? Nossa Senhora. Eu fico com o Otávio também, eu fico fazendo essas coisinhas, né? A gente tem a oportunidade de brincar, de fazer essas doçurinhas. Eu muitas vezes não tive a oportunidade de fazer isso com as minhas filhas, quando eram pequenas, porque tava no batidão, né? Agora com ele é mais fácil. Pri, eu vou te chamar, hein? Deixa eu te achar aqui. Vai receber aí o convite para você entrar. No meu chazinho Oi, de carqueja, porque chá tem que ser amargo. Oi, querida, tudo bem? tudo bom, Fabi? Tudo tranquilo, deu tudo certo, consegui chegar. Que bom, que Cara, a gente bom. nunca sabe, né? É, O não, trânsito estava meio doido também e deu tudo certo, mas enfim. é, Viu? Rio, Eu estou Rio falando de sobre Janeiro não é memória. brincadeira, né? Trânsito é uma loucura. Não, eu não tenho mais memória, eu só tenho vaga lembrança. Então eu esqueci que eu tinha marcado o médico, que na verdade a live era ontem, né? Aí eu Fez esqueci. a confusão. Foi. Normal. Que bom, que bom. Já E preparei meu chá. tomou, você preparou o seu? Eu também. Eu trouxe chá, trouxe Eu água, trouxe também, eu tudo. também. Arsenal vem completo. Sim, eu venho com um monte de coisa equilibrando pro quarto, assim, parece que eu É, vou passar a é, é. semana aqui. Tá me escutando bem, Fabi? Tá ótimo, pra mim tá tudo bem. Como tá aí em Floripa? Congelante, Aqui frozen, tá. solta ou melhorou um pouco? Hoje melhorou, hoje tá mais fresco, mas eu tô gelada aqui. O meu ateliê aqui é um cantinho bem frio, ele bate o sol no final da tarde. Oi, Cacau Dias, mamãe tá aí também. Que bom. Adoro. Mas o sol, agora no inverno, muda a posição do pôr do sol, né? Então ele dá uma lateralizada assim, aí já não pega o sol da tarde aqui. E aí tá aqui, tá frio pra caramba. Mas a temperatura tá amena, tá bom, tá tranquilo. Ah, eu sei o que que é ameno. Eu morei em Florianópolis quando chegou em agosto, começou o inverno e o céu ficou cinza e frio. Aqui Era outubro, ainda não tinha voltado ao normal, né? Eu fui anoitece embora. cedo, né? Anoitece cedo, o dia começa mais Muito tarde. frio, cara. É, Eu lembro das meninas acordar as crianças para a escola, 6 horas da manhã, assim, 6h30 já passava o ônibus da escola. Um frio danado, que pena, é, dava vontade de falar, não preciso ir para a escola, eu dá não uma pena de precisava, né? acordar. Oi, Lu. Ai, que bom, que Então, bom. assim, Que prazer, Fabi, estar aqui contigo. Que prazer mesmo. Uma das minhas professoras é bom, né? da, A Luciene, da arte de boneca. Não, você, uma das minhas professoras da arte de bonecar. eu, eu esqueço às vezes que eu faço essas coisas. Sim, sim. Ah, Lu, pronta para Que da bom, fico encantaria. feliz. As bonecas, elas são lindas, são uma doçura, são uma graça. E é gostoso, assim, passa essa doçura toda que você também tem. É, E eu achei bem interessante, nessa semana ou na outra semana, agora eu já não lembro mais, óbvio, né? aham, Que eu vi você postando sobre contação de histórias, sobre contos de fadas, e isso já era um assunto que eu queria fazer uma live já sobre isso. sim. Eu falei, pô, fechou. Eu também queria fazer uma live com você, já estava aqui, já tinham me sugerido, assim, outras pessoas já tinham falado, faz com a Priscila do Pipital. Eu abri uma caixinha, né, para Sim. sugerirem pessoas para fazer live, já tinham falado de fazer com você também. E Ai, falei, que verdade, a legal. gente tem que fazer esse encontro. Aham, E aí, quando você falou de contos de fada, eu achei que encaixou. Que a gente trabalha com muita fantasia, né? A sim. gente
acaba canalizando uma coisa ali para a criança que ela vai criar uma personalidade, vai criar sentimentos, vai criar um relacionamento, ela vai ficar no imaginário. E os adultos, às vezes, têm um pouco de dificuldade de entender, de participar desse imaginário Sim. e de entender também o que o estímulo do conto de fada vai acabar trazendo de ganho emocional para a criança lá na frente. Aham. Então, o que você puder falar sobre isso, assim, Uhum. eu vou gostar de ouvir. Tá bom. Tá bom. Bom, então eu vou primeiro falar um pouquinho de mim, me apresentar, né? Eu não sei se todo mundo aqui me conhece. Fala tudo, se apresenta. Então, eu sou Priscila, eu tenho 42 anos e estou aqui em Florianópolis, mas na verdade eu sou baiana, né? E sou enfermeira de profissão, mas já há alguns anos eu venho na arte de bonecar, né? Eu sou bonequeira, artesã, desde que o Joaquim nasceu. E o Joaquim foi uma grande transformação na vida, na minha vida pessoal, né? Eu acho que toda maternidade vem cheia de transformação, né? E assim veio esse vínculo com a contação de história, com os contos, com a fantasia, como veio a questão das bonecas, né? E então foi há 5 anos que ele nasceu, e foi daí que eu me percebi buscando um caminho de autoconhecimento para mim, né? Assim, de busca para saber quem eu era e que mãe eu seria, né? E aí foi quando eu comecei a ler os livros, eu estava grávida, e eu comecei a ler os livros da Laura Gutman, que é uma argentina, e ela é psicóloga, psiquiatra, e ela tem uns livros incríveis, ela fala sobre a maternidade e o encontro com a própria sombra, né? Então, eu busquei muita informação na época da minha gestação, e dali eu fui me conhecendo melhor, conhecendo quem era a Priscila mulher e quem seria a Priscila mãe, né? E a partir dali veio todo o meu interesse pela parte de história, de contos, né? Eu comecei a buscar informações sobre esse feminino, que se fala tanto, né? Das mulheres, de empoderamento, de você ser quem você é, você poder exercer sua maternidade com força, né? Aquela questão de que a mulher sabe parir, a mulher é dona do seu próprio corpo. Então, ali eu comecei a buscar informações. Foi ali que eu conheci o livro da doutora Clarissa Pinkola Estés, né, a Mulheres que Correm com os Lobos. E ali eu me deparei com grandes contos, né, assim, que trouxeram grandes transformações e revelações, eu acho que na minha vida, né? E foi uma coisa incrível, assim, quando eu comecei a ler determinados contos, porque ela conta a história e é dela que vem essa força, né? A história trazendo toda essa força para o adulto, para a mulher, né? Um livro para mulheres, né? Então, dali começou esse meu interesse, né? Aí depois o Joaquim nasceu e eu sempre gostei de estudar, assim, aquilo que me acontecia, eu sempre procurava. Então, eu comecei a fazer boneca Waldorf. Então, mergulho na pedagogia Waldorf, né? Então, vou em busca do que me traz de conhecimento para que eu possa contribuir verdadeiramente com as minhas bonecas, né? Sim. E o ano passado, eu participei de uma oficina, assim, com a Sherry Maia, eu não sei se você conhece, que é uma bonequeira, e ela fez uma oficina Não. incrível que é sobre o pano que os contos encantam. E ali eu conheci algumas mulheres, e o objetivo dessa oficina era a gente fazer um livro de pano, né, tecido, bordado, pintado, desenhado por nós, conforme os contos que você ouvia, né? Então ela contava os contos para nós. E foi uma oficina linda, maravilhosa. Eu tenho aqui o meu livro de pano, que eu ainda não finalizei, né? Mas foram coisas que eu fiz, que eu desenhei, Legal, que bordei. bacana. Aham. A oficina foi incrível. O primeiro conto que a gente ouviu foi Eros e Psique, da mitologia grega. E aí Que maneiro. cada uma tinha o Incrível. seu retrato, né? A forma como você via. E foi muito incrível. E ali aquela aproximação com os contos foi cada vez mais marcante para mim,
né? E eu comecei a ler outro livro também, que chama Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores, da editora Desafiador. Antroposófica. E é um livro incrível, inclusive tem me ajudado. Quando esse livro, ele está em falta, é Eu difícil tenho ele achar. aqui, eu comprei ele, mas agora, como ele tem me sido útil, o Joaquim agora ele tem medo do escuro. Sim. Ele está numa fase que tem 5 anos, né? E dos 5 a 8, se aparece muito esse negócio do medo de escuro. Então, eu tenho lido muitas histórias, e cada história é voltada para determinada situação desafiadora com a sua criança, né? Então, isso tem me feito me aproximar, assim, muito dos contos. E aí, passei a contar as histórias, né? Achei por bem começar a gravar uns vídeos no IGTV, e estou fazendo uma contação de história, e foi uma coisa muito impulsiva e muito natural minha, assim, que a primeira história que eu contei foi a minha mãe que mandou a história para mim, mas não com a intenção de que eu contasse, nem nada. Ela achou interessante porque era uma história relacionada a bonecas, né? A história do livro Kafka e a Boneca Viajante. E aí eu contei essa história, e assim, foi um sucesso. Todo mundo gostou muito dessa minha versão, vamos dizer assim, de contadora de histórias. Mas eu quero dizer que eu não sou uma contadora de histórias, não sou formada, né, em contação de histórias, mas já está no meu plano, no meu planejamento. Esse ano ainda eu pretendo fazer o curso de contação. Porque acho que os contos, como diz a Clarissa, né, da Mulheres que Correm com os Lobos, né, os contos, as histórias, elas são bálsamos medicinais para a gente. É essa frase que ela traz, né? E a energia, uma das frases que mais me toca quando ela fala, quando ela começa o livro, ela fala assim: a energia para contar história vem daquelas que já se foram, né? Então eu acho isso tão importante, a gente pensar como adulta, como mulher. Hoje eu poder contar uma história sabendo que a minha avó contou histórias, muitas. A minha bisavó era uma grande contadora de histórias, em que as pessoas se reuniam na calçada para ouvi-la contar as histórias, né? E hoje eu estou contando e veio uma coisa assim muito espontânea de mim, né? Então os contos, o que eu posso dizer dos contos, das histórias, é que eles chegam para nós, né? Eles chegam até nós e a gente, como dizia a Sherry Maia na oficina, ela falava assim: você tem que honrar aquele conto que chega para você, né? Honrar, ouça com o coração, né? Ela fazia uma introdução tão linda, era um ritual tão bonito, que ela dizia que a cada história que a gente fosse ouvir, a gente deveria fazer um ritual, né? Existe ritual para se contar histórias, e existe o ritual para você ouvir a história, né? Então, esse que a Sherry fazia na oficina, ela ensinava a aquecer as mãos. Então, todo mundo aquecia as mãos e colocava sobre os nossos olhos, que é para ativar o olhar da imaginação. Em seguida, a gente aquecia as mãos novamente e tapava os nossos ouvidos, que é para ouvir e receber com todo respeito aquele conto que estava chegando até a gente, né? E em seguida, pela última vez, a gente aquecia as mãos e colocava no coração, para que realmente aquele conto nos tocasse, né? E isso foi muito profundo, assim, foi muito bonito e me tocou profundamente essa oficina. Muito lindo. E os contos, eles têm esse poder, né? Eu acho que a magia do conto de fada é que ele não te diz diretamente uma coisa. Ele é muito sobre o inconsciente, sobre aquilo que a gente vai se percebendo quando a gente está ouvindo ou contando uma história, né? Então, que a gente possa sempre ouvir com o nosso coração. A importância dos contos... Eu ouvi uma definição boa. Eu ouvi uma definição boa do conto, que você conta a história para os pequenos, não é para eles gravarem e repetirem, mas é para eles lembrarem do que eles têm que perguntar. Exatamente. É por isso que o Steiner, no livro dele dos contos, ele fala que no jardim de infância, a gente precisa, esse eu não tenho ainda,
Não, eu tenho. Eu separei três aqui que eu tenho, ó. Esse do Steiner, que Aham. eu indico aí para quem quiser. Esse outro aqui também é muito bom. Ah, qual o nome, Fabi? Que tá ao contrário pra gente. A Arte de Contar Ah, Histórias, Nancy Melo. sim. Muito bom também. E esse outro daqui que é mais para quem quer fazer contação mesmo, Aham. sabe? Montar estrutura, assim, ela dá umas dicas de contar a história e de montar uma estrutura, assim, para quem tem criança, quem quer se Sim. dedicar. Eu adoro conto. Eu volta e meia sempre uso algum conto, gravo algum conto, coloco no grupo do Telegram. Tem umas pessoas lá e a gente vai. Eu adoro. Tem um conto que eu gosto muito de usar no feminino, que eu uso até no primeiro curso do Eu Existo, que é o da Moça Tecelã, Ai, eu já contei, já da contei. Helena É Colasanti. maravilhoso. Maravilhoso, assim. Lindo, o livro é É lindo. Eu maravilhoso, é tenho muito também. feminino, muito do poder da mulher, né? Dela Sim. construir o que ela quer, dela se Construir a livrar própria história, né? desse cabresto, Aham. né? É muito bonito. Eu acho esse conto lindo. E da Clarice, eu lembro que eu li depois da Mulheres que Correm com os Lobos, um outro livrinho pequenininho que Sim, eu eu acho que tenho. no divórcio eu A perdi Ciranda esse das livro. Mulheres Ficou na Sábias. divisão de bens, por engano, e eu não acho ele de É. jeito nenhum, que é um conto sobre o que é suficiente. Ai, Você sabe aquele é a Ciranda das Mulheres é um Sábias? conto que é um conto matriosca, é um conto Sim. dentro de um conto. E é magistral, assim, é lindo. E conta, na verdade, a história de um casal. É um conto que eu conto para todo mundo. Eu parou do meu Sim. lado, eu falo assim, tem um conto. E aí eu acabo contando essa história para alguém. Aham. Assim, porque é muito, toca muito, te ensina muito, e não é uma lição de moral. É Sim. algo que você realmente viaja naquilo dali, você sente, você usa os seus sentidos de outra forma e você aprende, né? Sim. É uma sabedoria que é passada de um jeito muito leve, muito gostoso. Aham. É exatamente. O Steiner, nesse livro, ele fala que o tom para se contar uma história, Dom da história, né? O tom da isso aí, o dom da história é o livro, é o dom da história, é um ponto sobre o que é suficiente. o Steiner, ele fala que o tom para você falar, contar uma história para a criança, no caso, você não deve dar, ele tem que ser um som monocórdio, que ele fala. Monocórdio é quando a gente não dá ênfase, a gente usa sempre o mesmo tom de voz durante toda a história. Para quê? Para que a criança ela não se apegue ao tom que você vai dar naquela ênfase. Então veio uma Sim. bruxa. A criança vai se fixar naquilo quando você fala assim. Uhum. Então quando você conta, então apareceu uma bruxa e a bruxa lá 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 lá. A criança não Sim. necessariamente ela vai se fixar naquela imagem. Por isso que a gente deve contar histórias de bruxas, de anões, Uhum. né, de magos, de malvados e Monstros de monstros coisas. para as crianças. A diferença é que a gente não deve dar ênfase àquele momento da história, né? Para que a criança ela possa fixar nela aquilo que se chegar até ela, né? Inconscientemente. Sim. A interpretação dela é dela, né? Ela não Exatamente. tem que pegar a nossa. Aham, exatamente. Então a gente costumava falar assim, ah, então apareceu uma bruxa. Claro que a criança vai ter pavor da Sim. bruxa, vai ter medo da bruxa, porque É você bruxa. deu essa ênfase àquela palavra, né? Que é apenas uma palavra, uma Sim. imagem, e que a gente sabe que bruxa não é nada disso, né? Mas Sim, enfim, fica, né? Fica, reproduzindo, né? é, Uma ideia errada, né? De que como se aquilo fosse ruim. É um preconceito, na verdade, que a gente vai é, sem querer passando para a criança. sim, Eu acho exatamente. interessante isso. Eu não sabia disso também. Com criança eu acabava usando ênfase também, mas eu não gostava, não. Eu achava meio É, exagerado. é, Bom saber, agora eu vou ler tudo normal. sempre no mesmo tom de voz para que ela possa se ater apenas à imagem que chamar a atenção para ela. Né? Então, a gente deve ter Uhum. essa preocupação. No jardim de infância, nas escolas Waldorf, eles repetem as histórias inúmeras vezes. Então, o Joaquim fala Uhum. para mim assim, eu falo, filho, aí teve historinha? Teve. Qual foi? A mesma de ontem.
Então ele ouve sempre a mesma história, pelo menos, no mínimo por uma, às vezes até por duas vezes. Para quê? Qual o objetivo disso? Né? Que a história chegue até ele e toque no coraçãozinho dele de forma lenta, que vai chegando de forma devagar, né, até ele, a Uhum. informação. Porque como os grandes estudiosos, os grandes nomes da literatura que estudam os contos, né? Quem sou eu para falar, né, dos contos de fada? Mas quando Uhum. tem grandes, né, o Jung, o Eister, o próprio Steiner, todos eram estudiosos dos contos de fada e eles diziam que o conto de fada, ele chega até nós através do nosso inconsciente. Então, todo mundo tem dentro de si, dentro da sua alma e do seu coração, uma bruxa malvada, né? Uma perversa, Uhum. como tem uma princesa encantada e um príncipe Uhum. doce e super cavalheiro. Né? Todo mundo tem Uhum. dentro de si um personagem de uma história, de um conto de fada. Seja um malvado, seja um bondoso, um gentil. Né? Então, Fabi, a tua internet está só rodando. Eu não sei se está cortando para ti, é o meu, não sei. Pra mim tá Tá? normal, tá Ah, tudo então. E o certo. meu tá Vou deixar tranquilo? aqui o 4G ligado também, mas para mim tá tudo direitinho, não tá tendo nenhuma alteração, Ah, não. então Tá na tá. sequência. É que aparece para mim assim como se estivesse rodando, aí eu fiquei pensando, será que tá cortando? Pegando. Aham. Pri, você é encantável. Pra mim não tá parando, tá tudo direto. Então, ótimo. Então vamos lá, vamos continuando. E Sim. hoje não, essa semana apareceu uma moça no meu Instagram, ela do Era uma vez, uma outra vez. O perfil dela, Uhum. Era uma vez, outra vez. E ela comentou, achou lindo o meu post que eu fiz. E aí eu fui no perfil dela, comecei a seguir ela, e ela colocou uma frase que eu achei super interessante, que é do Neil Gaiman. Eu não sei se vocês já Uhum. ouviram falar do Neil Gaiman, mas o Neil Gaiman é um grande, né, escritor Sim, é de incrível. histórias maravilhosas, né? A Uhum. grande história dele é o Sandman, que é um clássico dos quadrinhos, né, da literatura. E o Sandman é o Homem dos Sonhos. Né? E o Neil Gaiman, Uhum. ele escreveu um livro que tem um filme que é uma animação, que eu estava comentando hoje com meu marido. Chama o Coraline. Não sei se vocês já viram. O Sim. Coraline, ele é um conto, é um livro dele, né, que foi transformado em Uhum. animação para o cinema. E na epígrafe do livro, ele começa com uma frase dizendo assim: os contos de fada são mais do que a verdade. Não porque eles nos contam que os dragões existem, mas porque eles nos mostram que os dragões podem ser derrotados. Né? Então é Uhum. através do conto de fada que essa imagem de herói, de força, né, Uhum. de derrota e de Sim. vitória chega para mim como chega para a criança, né? Só que em Sim. ritmos, em tempos diferentes, né? Em momentos diferentes. Então é muito importante que a Uhum. gente eduque uma criança e não tem idade, né, gente? Não tem idade para se contar uma Sim. história. Eu gosto sempre de falar essa coisa da educação da criança e tal. Você é uma criança, eu sou Sim, outra, a né? gente A gente tem, né? continua com a nossa criança ainda dentro da gente. A gente já é mãe, já é vó, tem idade Sim, e se espera comportamentos e tal. Mas a gente tem reações de criança, infantis, né? E a gente tem que levar isso em consideração e cuidar e acolher e ensinar, sim, né? Essa coisa do filho que você falou, eu costumo falar que quando as pessoas têm filho, abre um portal. sim, Ela abre um portal de conhecimento, porque educar o filho tem muito mais a ver com se educar do sim, que educar uma outra pessoa. com certeza. Porque ele vai te imitar, né? Você fazendo o Exatamente. que você faz consciente ou inconsciente. Então, se você estiver atenta a você, vai ser muito mais fácil para ele imitar um perfil que já está funcionando melhor do que um cheio de defeito, né? Aham. Então, a maternidade eu acho incrível, porque sempre que eu esbarro com pessoas, assim, elas têm sempre uma história muito transformadora, boa, e que veio a partir da maternidade. A maternidade que abriu esse portal
para ela se enxergar, para ela se olhar, para ela se entender. E é muito bacana ver isso, né? Sim, Tem pessoas que não percebem essa oportunidade, mas tem outras que percebem e aproveitam, né? sim. E crescem com isso. E é só benéfico, né? Tanto para os Ah, pais com como para os certeza, filhos, né? com certeza. Então, esse ofício, como a Clarissa das Mulheres que Correm com Lobos, ela fala assim que o ofício de contar as histórias, né, o ofício de ocupar as mãos, então nós, artesãs, né, que trabalhamos com Uhum. o lúdico, né, é um ofício que alimenta a nossa alma, né? Então, como é importante a gente contar e prestar atenção àquele conto, ouvir com o coração mesmo, porque aquilo ali vai estar alimentando o que tem dentro de você, né? A sua criança ferida, né? Todos nós temos uma criança que foi machucada em algum momento da vida, né? Então a gente precisa alimentar, dar voz a essa criança. E os contos de fada são um portal, né? São um portal para esse Sim. caminho, para que a gente possa atingir esse nosso inconsciente, né? A nossa alma, alimentar a nossa alma. Então, isso é importante para a criança e é importante para nós. Aquele cara que escreveu, não sei o nome dele, que escreveu As Crônicas de Nárnia, né? Eu já vi uma frase Uhum. dele que ele fala assim, que vai chegar o tempo em que você, adulto, vai estar pronto para ouvir os contos de fada uma outra vez, de novo. O Lewis, C.S. O Lewis, ele é Lewis, maravilhoso. Ele isso. é... Por quê? Porque a gente Eu adoro, adoro. Volta e meia eu releio os Contos de tem Nárnia. É um livro momentos, fantástico. É um livro que esquenta o seu coração, é sim, maravilhoso. E cada vez sim, pega a um detalhe diferente, né? É o teu inconsciente que está ali atuando e prestando atenção em outras coisas. O é, Lewis, ele é muito bom, eu adoro. Ele é um não, dos meus ele é autores preferidos. incrível. Ele é incrível e ele fala isso. Vai chegar esse momento de você ler os contos de fada. E é impressionante, a cada vez que você lê e ouvir um conto, ele chega para você de uma forma diferente, né? A gente adulto, né? E para Sim. criança, é por isso que nas escolas eles repetem tanto, para que as informações Uhum. cheguem devagar, né? E possam tocar a criança de forma muito sutil, de forma muito coisa. Porque o conhecimento que. Aquelas histórias ali são histórias de muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás. São muitas gerações que fizeram, contaram, né, que vieram e escreveram aquelas histórias. E naquela época, por exemplo, os irmãos Grimm, né, os irmãos Grimm, muitas histórias dele foram modificadas, né, porque Uhum. falavam, tinham cenas muito fortes, né, entre aspas, tinham cenas que poderiam, na visão das pessoas, do leigo, poderia chocar uma criança, traumatizar uma criança. Foi uma coisa mais Mas quando a católica, né? gente deixa de Foi um dar. livro mais católico de ensinar coisas. Exatamente. Então, quando a gente deixa de dar a ênfase naquela bruxa, né, a criança Sim. vai receber aquela informação de forma muito sutil, né, de forma muito Uhum. delicada. Né? Então, é isso. Eu acho que contos de fadas são importantes para adultos e para crianças. Na hora de dormir, se estabeleça sempre um ritualzinho, né? Aqui a gente faz assim, na hora de dormir, né? Ele já ouve a história na escola e eu vou para a cama com ele. A gente sempre faz uma oração antes, né? E depois vem a historinha e ele dorme às custas da história, né? Às vezes eu consigo finalizar, às vezes ele dorme na metade da história, mas a história está ali, né? E agora que ele está com medo do escuro, eu encontrei nesse Uhum. livro uma história, é uma história tão linda, gente, todo mundo merece. É, o livro, né? Histórias curativas para comportamentos desafiadores. Uhum. Até você, parece uma meditação a história. Chama O Sim, Jardim de ele é Deus. maravilhoso. O Jardim de Deus. A história para o medo do escuro é o antílope, a borboleta e o camaleão. O antílope é tipo Uhum. um cervo, um animal grande, né? Que tem chifres, dois chifres, assim. E Uhum. ele constrói uma casa para ele na floresta, uma casa enorme.
e divide a casa em múltiplos quartinhos pequenos. Aí ele sai para caçar neste dia e ele deixa a porta aberta. E entra uma borboleta na história, na casa dele, e se esconde no quartinho mais escuro. E aí, quando o antílope volta para a história, né, para a casa dele, que ele vê que que tinha deixado a porta aberta, ele fala: quem está na casa do antílope? Né? E aí a borboleta responde: eu sou aquela. É um conto da África Oriental, esse conto. E Esses ela contos africanos são incríveis. ela fala assim, ela fala Fala de uma sensibilidade na que linguagem a gente não africana. alcança. Ela fala na linguagem africana e tem embaixo, né? Eu sou aquela que bate as asas para cima e para baixo. Mas aí o antílope morre de medo, porque ele não consegue entender a língua da borboleta. E aí ele vai Uhum. atrás na floresta, acha um elefante. O elefante: não, vamos lá, que eu vou te ajudar. Quando chega lá, o elefante que pergunta quem está na casa do antílope, porque a borboleta fala nini, mulher aqui, na linguagem da borboleta, o elefante corre e volta para a floresta. Até que ele vai a vários animais, quando chega no camaleão, o camaleão super corajoso, chega lá e vai perguntando quem está na casa do antílope. E a borboleta respondendo milhares de vezes, até que ele encontra que é apenas uma borboleta, né? E aí essa história alimentou ele, o meu filho, né, o Joaquim, porque ele diz que tem a impressão de que tem uma bruxa de olhos verdes, olha a descrição, uma bruxa de olhos verdes, de chapéu com 3 pontas, Dinho, de chapéu com 3 pontas, mamãe, uma ponta aqui para cá, uma ponta para cá, uma ponta para cá, e ela vai chegar no meu quarto. Ele tá com medo do escuro direto. Dá uma pena, eu morro de pena. Aí eu estou lendo essa história para ele, e a história anterior é O Jardim de Deus, que também está nesse mesmo capítulo. E é uma história, gente, assim, que ela começa assim: você já imaginou a casa de Deus? Aonde? Não é uma casa como a nossa, né? É uma casa. Então, a descrição é linda, é maravilhoso. É um livro incrível, super indico. Quem puder ter, quem tiver interesse em comprar esse livro, Eu vou porque é um atrás dele, livro uma hora eu vou conseguir achar. Eu acho que ele não é mais impresso, a Antroposófica não maravilhoso. imprime mais ele, é só estar por aí. Então tem que achar num sebo, Eu achar em comprei algum ele lugar assim. Eu nesses já achei um sites. sebo caríssimo, Sim. bem Uhum. caro, assim, eu falei, não dá, muito Não, caro. é. Então, continuar Não, é porque quando procurando para ela ver se para acha. de imprimir, né, aí eles colocam o preço. E todo mundo está sempre atrás desse livro. Eu conheço várias pessoas que estão querendo ele e não conseguem achar. Eles podiam fazer mais uma edição, né? Não ia ser ruim. Agora deu uma travadinha aí, não sei se travou para vocês também. Ah, Né, da contação de histórias. Né, e sabe que eu contava a história para as minhas filhas também, né? E agora elas já são todas adultas, né? Então, eu tinha uns livros que tinham 365 histórias, né? Então, de noite sim, eu sempre sim. contava uma história para elas. Aí eu lembro que uma vez eu achei um livro do Chico Alencar. Era um livro sobre reforma agrária para crianças, né? E aí, gente, depois de 3 filhos, que elas já estão com 10, né, 7 Sim. anos, você já está lendo tudo, bula de remédio, tudo que passa na frente, né? Não tem. Aí eu falei, poxa, que legal, contava a história de 3 coelhinhos, né? 3 coelhinhos que saíam do sertão onde eles moravam, iam para a cidade grande. E aí contava todas as mazelas da pessoa, do êxodo rural, todas as dificuldades da pessoa na cidade grande para se estabelecer e tal, não sei o quê. E aí no final era uma história triste, né? E aí quando chegou no final, eu olhei assim, estavam as 3 arrasadas com a história, né? Eu falei, não, mas não é para ficar triste assim. Você achou errado? Achei. Então você tem que fazer alguma coisa. O que você pode fazer para melhorar a vida desses coelhos? Né? Se esses coelhos Sim. fossem pessoas, o que você podia fazer? Qual a sua ideia? Para tirar elas da tristeza e botar na ação, né? Tentando Reverter a mudar alguma situação. coisa. Uhum. Reverter a situação. Tipo, não fica triste com o que está acontecendo. Você é a solução disso, né? Então vamos trabalhar nisso. Aí as 3, eu costumo falar que eu tenho 3 filhas que são
completamente diferentes uma da outra. Se elas não fossem irmãs, elas nem frequentariam os mesmos grupos. São indivíduos Nossa, completamente bem diferentes. diferente. E aí, nesse dia ficou muito claro o quanto elas eram pessoas diferentes, né? Eu falei assim, Agatha, o que que você faria? A Agatha é extremamente comunicativa, é um show, né, o tempo inteiro. E aí ela virou, eu organizaria um show do Sandy Júnior. Na época ela era fã do Sandy Júnior. E aí com o dinheiro eu ia comprar casas para todas essas pessoas. Eu falei, tá bom. Aí, Amanda, qual seria sua ação, né? A Amanda é a do meio, é mais introspectiva, assim, ela é artista também. E aí ela virou, olha, eu construiria casas, pintaria as casas e tal. Eu falei, tá bom, né? Não vamos entrar nos detalhes do projeto nesse momento, né? Sim. E aí, Alice era caçula, era menorzinha. Eu falei assim, o que que você faria para ajudar os coelhos? Aí ela, mãe, eu queria um Nescau. Cada um com seu problema. Eu quero um Nescau. Assim, eu falei, caraca, como são Propostas bem pessoas diferentes, diferentes. né? Aham. Totalmente, totalmente. E é legal você ver essas reações, né? São pessoas, você não tem como Sim, controlar as pessoas, né? Vai mostrando. E foi bom, porque aí você vai puxando coisas em um, puxando coisas em outro, né? Que você vai ajustando. sim. Mas é muito legal. Elas sempre gostaram muito. O Otávio, o meu neto, ele tem um livro específico que é o do Tatu Balão. É um livro que é um tatu que é voar feito um balão. E ele só rola, né? Porque ele é um tatu Sim. bola. E o sonho dele é voar feito um balão. Então ele persegue esse sonho até conseguir. E o Otávio ama de paixão esse livro, assim, desde que ele, sei lá, começou a pegar um livro, porque eu sempre li esse livro para ele. Hoje ele sabe o livro de cor, de cor. A gente está na cozinha às vezes, eu estou cozinhando, aí eu viro para ele e falo: "Conheci um tatu bola?" Aí ele que não era, como é que era? Um tatu bola? Ele fala o trecho do Que não livro. era isso não. Tinha um sonho na cachola, aí ele não ser bola, ser balão, ele sabe cada página. E ele fica com esse livro assim até hoje o dia inteiro. É o livro, ele tem vários, mas ele gosta do Tatu Balão. Criou uma amizade com o Tatu Balão que Sim. ele O ama o Joaquim Tatu tinha Balão. uma E assim eu quando ele gosto, era porque é uma história bebê. de coragem. Acho que da idade do Otávio, É, cinza. O é uma burrinho história de cinza. coragem, é uma história, né, É, bem de assim, uma força, história de de coragem. realização. Aham, Sim, eu achei muito bacana. E assim, é algo que ele tem que ter mesmo para a vida, né? sim. Ele vai precisar ter muita coragem para se colocar. É. Tavinho é E autista você, também, você vê que então nas, ele vai precisar ter essa presença, né? Para é, lidar com as coisas que vão acontecer. com as Então dificuldades. é muito interessante. E isso chega de forma muito É bom, suave bom. para ele, né? Não é uma coisa assim, você tem que ser corajoso, não é uma coisa inquisitiva, compulsória, obrigada, né? É Sim, muito delicado a forma como chega para ele, né, a informação. Então, sim, não, história contar história é mágico, assim, é mágico. E quando a gente, depois de é, adulto, se permite ouvir uma história, como isso pode trazer coisas para você, né? Como isso pode trazer uhum, riqueza, né? E conforto no seu coração, né? Porque a gente é adulto, sim. então quantas vezes a gente lê um conto, a gente vai compreender, aquele conto vai chegar para você de uma forma diferente, né? E coisas Uhum, serão trazidas para o seu coração, coisas do nosso inconsciente, do nosso passado, da nossa sim, infância, né? Então as histórias é de uma força, é de uma riqueza muito grande. Então entrou aqui a minha futura professora de contação de histórias, a Letícia Chioqueta. Estou louca para fazer o curso dela, porque o legal. curso de contação de histórias é uma coisa que tem assim, eu acho que vai contribuir com o meu trabalho, sabe? Com a minha arte de fazer as bonecas. Eu acho que todo conhecimento ele é muito bom, mas eu acho também que tem uma. A Clarissa ela fala muito isso e tem um assunto de constelação familiar que me interessa Sim, muito.
e que eu acabo fazendo um link nisso, que quando você conta uma história, aquela história ela já foi contada muitas vezes, ela já Inúmeras e foi muitas. ouvida muitas vezes. E você está contando ela junto com várias pessoas que já contaram essas histórias, para pessoas que já ouviram essas histórias, né? Que vai reverberando atrás da gente. Sim, A gente nunca está sozinho fazendo essas coisas, né? Então é muito além da gente. Eu acho que por isso a história tem tanto poder curativo, né? sim. Tem alguém que fala, que eu agora eu já não lembro mais, não lembro se é o Steiner, que não acho que não é o Steiner, mas ele fala que a sua primeira infância pode ter sido um Ah, fracasso, um fiasco, assim, uma sim, dificuldade. Mas a sua segunda infância, ela só vai depender de você, porque ela vai acontecer na vida adulta. Então é você quem vai ter que olhar para a sua criança, acolhê-la e educá-la, né? E cuidar dela e colocar ela, e nutrir aquilo que faltava. Então, sim. eu sempre falo da importância de, para mim, tudo que é relacionado à infância se estende ao adulto, porque você lida com adultos que são completamente infantis, né? Que tem Sim. essa criança ali muito ferida, Viva, né? muito Viva. presente no relacionamento, no Aham, trabalho. Então, às vezes, para você chegar no adulto, você antes vai ter que trabalhar com a criança daquele adulto ali mesmo, né? Para que ele sim. se perceba e se acolha. Uhum. E uma coisa que eu acho fantástica, e que eu não sei se é assim, mas para mim funciona com esse entendimento. Quando você trabalha com um conto de fada para criança, para o adulto principalmente, tem que fazer muitas vezes esse resgate, você para de trabalhar só com a tua energia física. Você começa a usar a tua energia da imaginação, da projeção, do invisível. Eu acho que é uma coisa que aumenta a tua fé, a tua confiança, a tua abertura para aquilo que não é só material e que você pode tocar, Sim. que existe num mundo que está paralelo a esse. Aham. E quando a gente cresce, a gente se dá conta de que às vezes muitas dificuldades que a gente lida na vida, elas são porque a gente quer botar muita força material nessas coisas, né? A gente quer usar só a nossa A energia energia física física. nisso. Aham. E se a gente se vê só pela nossa energia física, a gente é muito pequeno, muito fraco. A gente tem que usar essa energia invisível que tem aí, a gente tem que deixar A energia atuar sutil, aquilo que a né, que gente. permeia o nosso corpo, a nossa vida, né? Deixar chegar Exatamente. Não essa. é, não é só a nossa força física que faz as coisas acontecerem. Aham. Às vezes a gente, inclusive, tem que parar e deixar a energia fluir, as coisas acontecerem. E eu acho que quando você se dedica a criar alguém com contos, estimulando Uhum. essa visão, já fica mais fácil. E quando você se vê muito materialista, se debruçar sobre contos e abrir esses portais, né, para Sim. entender que a tua força, ela não vem só da tua matéria, do teu físico, ela vem de Aham. coisas sutis que estão fora do teu controle e entendimento. Eu acho que isso te dá uma paz, isso te dá confiança, isso te dá Uhum. fé, isso te deixa mais leve para viver. Alimenta, né? Então, para mim, eu acho que a beleza assim, do conto de fada, para mim, ela tá nisso. É ela te mostrar que não existe só a matéria, Aham. né? Não existe só essa energia material. Ela tem uma energia muito maior por fora. Uhum. E quando a gente está num conto, a gente não está fazendo nada, mas a gente está aprendendo muito, a gente está Sim, sentindo muito, né? A gente exatamente. está se alimentando de um jeito Aham. interessante. Então, É. para mim funciona assim. Eu não sei se os Não, mas profissionais eu acredito mas para mim também. Eu não sou profissional ainda da contação, mas pretendo, né, me fazer. Mas eu acredito que seja assim. O conto ele chega para a gente de forma muito suave, muito sutil. Então, é o que a gente pode absorver daquilo que vai permear, sim. né, o nosso caminho dali em diante. Às vezes chega um conto para ti que te abre a mente de forma que tu fala assim, poxa, foi isso que aconteceu comigo. Eu fui massacrada, eu Eu, fui, né, é, estraçalhada naquele momento ali da minha vida. E foi sim. isso que aconteceu. É muito pontual e ele chega de forma muito delicada para tocar isso no teu coração, né? E Então, é quando você está aberto. E é quando você exatamente. está aberto, porque às vezes só com o ouvido. E aí ferrou, não vai adiantar muita coisa. Mas quando É, o ouvido está protegido, você escuta atento, melhor.
né? A Uhum. sabedoria que vem. Exatamente, é essa coisa que eu comentei da maternidade, né? A maternidade foi transformadora na minha vida, porque foi com a maternidade que vieram essas coisas até mim. E eu me enderecei pelo meu lado feminino, essa coisa do o sagrado feminino, mulher, empoderamento, né, gestação, mãe, né? Que mãe eu vou ser? Quando eu fiquei grávida, eu pensava, meu Deus do céu, eu não tenho muito jeito com criança. Como é que eu vou ser mãe? Eu via meu irmão, ele, as crianças eram todas loucas por ele, todas as crianças, né? E eu não tinha esse feeling, assim, para o Tinha preferência. jeitinho. Não que as crianças não gostassem de mim, elas gostam de mim, mas o meu irmão, ele aproximava, até hoje. As crianças chegam até ele de forma muito fácil, né? E eu não me imaginava Uhum. mãe. Como é que eu vou ser mãe se eu não sei lidar direito com isso, né? Mas, enfim, a maternidade é esse portal, né? Que a gente, de sutilezas, que vão chegando para a gente, tocando e abrindo sua mente e seu coração. E assim é para a criança, né? O quanto que um conto pode estimular a imaginação dessa criança, né? O quanto que um conto pode torná-lo uma criança criativa. Essa história, eu contei muito sutilmente uma frase do Albert Einstein, que chegou uma mãe para ele, que o menino estava indo muito mal na escola, o menino tinha 9 anos. Ele estava indo muito mal em matemática. E ela chegou e falou, poxa, meu filho está indo muito mal em matemática, o que é que a gente faz? Aí ele falou assim, olha, se você quer que seu filho chegue bem na escola, leia contos de fada para ele. E ela insistindo, não, mas e a matemática, né? E a matemática. Isso tem aqui, nesse livro da Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores. Sim. E a matemática, a mãe insistindo, e ele falou assim, se você quer ter um filho inteligente, criativo, leia mais e mais contos de fada para ele. Porque é isso que o conto de fada vai fazer, vai estimular, né, a fantasia, a O criação, a abstrato, imaginação. né? Enquanto você está ali no material, no físico, você está Exatamente, limitado. Quando você consegue exatamente. o abstrato, você está Ah, expandido, né? Você tem muito aham, mais para aprender e oferecer. é isso aí. E me fala uma coisa, você vai contar um conto pra gente? Ao vivo, acho que quem sabe faz ao vivo. Será que eu vou saber? Só vai ler sem ênfase, ó. Mais fácil, está ele já facilitou. Eu vou tentar contar a história da menina da lanterna, né? Que foi a história que você comentou comigo, que acha muito bonita. E Sim, é eu uma adoro esse história conto, acho que não para precisa esse aprender. momento, né? Que a gente está vivendo agora. A gente Hum, está no inverno, que é um momento em que a gente se recolhe, né? Que a gente se atém, fica mais dentro de casa. E nesse momento a gente busca a introspecção, né? Acender a nossa luz interior. Então é uma busca, né, por uma luz. Então eu vou contar a história da menina da lanterna para vocês. Vamos tá? lá. Era Vamos fazer a uma vez. preparação? Vamos Vamos fazer. Vamos aquecer, fazer a fazer a preparação que a preparação? Sherry me ensinou. E Tá a bom. gente vai aquecer as mãos, todo mundo. Vamos aquecer as mãos e nesse momento a gente vai colocar as mãos sobre os nossos olhos, para que a gente abra os olhos da nossa imaginação. Passados alguns momentos, a gente vai aquecer novamente as nossas mãos e a gente vai aquecer os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir e receber com respeito o conto que eu vou contar para vocês. E agora, vamos aquecer as mãos e sobre o nosso coração, para que a história possa nos tocar, chegar até nós, chegar no fundo da nossa alma e trazer todo o encantamento que é possível com um conto de fada. Então, quem quiser manter os olhos fechados, quem quiser ouvir, prestar atenção, era uma vez uma menina que caminhava alegremente com a sua lanterna pelas ruas. Só que, de repente,
Veio um vento e, num ímpeto muito forte, ele apagou a lanterna da menina. E ela, num sentimento, numa tristeza, falou: oh, não, como eu vou seguir o meu caminho? Eu preciso que alguém reacenda a minha luz. Olhou para um lado, olhou para o outro, mas ela não viu ninguém. Continuou o seu caminho, cabisbaixa, e de repente ela olhou por entre as pedras um animal ligeiro, rápido, muito furtivo. Era um ouriço. De repente ela se aproximou do ouriço e falou: querido ouriço, será que o senhor pode me ajudar? Eu preciso de alguém para reacender a minha luz. O ouriço rapidamente descartou a possibilidade. Não, eu sinto muito, mas eu não posso. Procure outro. Eu preciso ir para casa, meus filhos estão a me esperar. E assim a menina caminhou mais um pouco. De repente, ela viu um animal enorme, uma cabeça grande e pesada, um corpo muito peludo. Era um grande urso da floresta. Ele olhou para ela olhou para ele e ela perguntou: destemida, senhor urso, será que o senhor sabe de alguém que possa acender a minha lanterna? A menina, então, o urso então respondeu: não, sinto muito, procure outro. Eu não posso te ajudar, eu estou muito cansado, eu estou caminhando, estou com muito sono, eu preciso descansar longamente. Então, a menina continuou o seu caminho. E, de repente, esgueirando por entre os arbustos, farejando alguma coisa estranha naquela floresta, a menina se deparou com uma raposa. Mas a raposa foi logo falando com ela: o que você está fazendo aqui? Vá para casa. A floresta não é um lugar para você. Você precisa sair. Você está afugentando os meus ratinhos. E então a menina abaixou a cabeça e percebeu que ninguém queria ajudá-la. Triste, sentou numa pedra e chorou. De repente, desceram as estrelas e falaram com ela assim, como se fosse um sonho: procure o sol, ele vai saber lhe ajudar. A menina, então, acordou do seu sonho. Depois de ouvir o conselho das estrelas, foi procurar o sol. Então, por um campo, ela continuou o seu caminho com a sua lanterna apagada. E aí, ela se deparou com uma casinha que tinha uma luzinha fraca e uma velhinha, uma senhora muito idosa. Ela estava sentada numa roca de piar. E a senhora fiava sem cessar. E a menina perguntou: bom dia, vovó. A senhora respondeu: bom dia, minha filha. Em que eu posso lhe ajudar? E ela falou: a senhora conhece o caminho até o sol? O vento apagou a minha luz. Eu preciso de ajuda. Vamos comigo procurar o caminho até o sol? E a menina, a vovó, respondeu: minha filha, eu não sei. Eu não posso parar de fiar. Eu fio aqui, fio de tudo. Fio minhas lãs, fio meus pensamentos. Eu preciso continuar. Eu sinto muito, minha filha. Descanse um pouco. O seu caminho será muito longo. Então, a menina continuou, descansou e, quando acordou, agradeceu e seguiu seu caminho. Logo mais à frente, uma outra casinha tinha uma oficina do lado. Era a oficina de um sapateiro. E como tinha sapatos para consertar? Sapato em cima de sapato. O sapateiro martelava e costurava, martelava e costurava. E a menina se aproximou. Bom dia, senhor sapateiro. O senhor pode me ajudar? O senhor sabe o caminho até o sol? O sapateiro, então, respondeu: não, minha filha, eu sinto muito, mas eu tenho muitos sapatos para consertar. Eu preciso que você continue. Descanse um pouco. Eu não posso ir com você. Seu caminho será muito longo.
E a menina seguiu descansando mais um pouquinho. Logo depois, levantou, agradeceu e seguiu seu caminho. Um pouco mais à frente, a menina se deparou com uma criança que brincava com uma bola, picando a bola de um lado para o outro, para cima e para baixo, jogando a bola. A menina falou: criança, por favor, vamos comigo encontrar o sol? Mas a criança nem deu bola. Então, a menina triste continuou seu caminho e foi subindo a encosta de uma montanha, já muito cansada de procurar. Quando ela chegou ao topo da montanha, o sol não estava lá. Mas ela disse: eu vou sentar e vou esperar, porque o sol vai chegar. Quando a menina sentou, cansada que estava, seus olhos foram fechando e a menina adormeceu. Então, o sol, que já havia avistado a menina há um tempo já, observou e, ao entardecer, ele desceu até a terra e acendeu a lanterna da menina. Quando ele voltou para o céu, a menina acordou, despertou e, quando viu a sua lanterna acesa, que satisfação, que alegria! E ela voltou para casa segurando a sua lanterna. A primeira pessoa que ela encontrou foi a criança, que estava nesse momento triste e chorosa porque havia perdido a sua bola. A menina falou: então, eu vou acender a luz aqui para você. E a menina encontrou a bola. Ela caminhou mais um pouco, levando a sua lanterna, e chegou até a casa do sapateiro. O sapateiro estava triste, no escuro, suas mãos estavam duras pelo frio e ele já não conseguia mais costurar. Então, a menina falou para ele: eu vou acender a luz para você. E ela acendeu a luz do sapateiro e ele voltou a martelar e costurar o seu sapato. Um pouco mais à frente, a menina encontrou a casa da senhora, da velhinha fiandeira, mas também estava no escuro. E a senhora falou: minha filha, eu já não posso mais fiar. Meus fios estão aqui, a minha roca está parada. A minha luz se apagou. E a menina encostou a sua lanterna na luz da velhinha e a velhinha começou a fiar e fiar e fiar por tempos e tempos. A menina seguiu seu caminho e foi adentrando a floresta. A raposa seguiu farejando e seguindo a menina. O urso olhou para aquela luz ainda muito sonolento e desajeitado, começou a seguir a menina. E por fim, um o ouriço olhou para aquela luz e falou: nossa, que luz enorme! Parece um vagalume gigante. E todos seguiram a menina, que foi cantando, alegre e satisfeita pela floresta, assim: eu vou com a minha lanterna e ela comigo vai. No céu brilham estrelas, na terra brilhamos nós. A luz se apagou, pra casa eu vou, com a minha lanterna na mão. A luz se acendeu, pela terra vou eu, levando a minha lanterna. Eu vou com a minha lanterna. E sim. Obrigada. Foi lindo. Obrigada, gente. Obrigada, Ótimo. Fábio, pela oportunidade. Foi um prazer enorme estar por aqui contigo e conversar sobre esse assunto que é tão rico, é tão gostoso de falar. Ter a oportunidade de contar essa história ao vivo. Eu já tentei contar ao vivo uma vez, eu não consegui,
né? Mas Sério? não consegui, não consegui. Também eu estava sozinha, né? Eu não sabia se eu ia ter audiência, eu fiquei acho que 2 minutos e fechei. Mas não consegui, Sim. mas foi um desafio que eu acabo de vencer. Muito obrigada. Sim, que bom. Que bom, fico feliz. Obrigada, gente, Eu todo acho uma história mundo. linda. Obrigada a todo mundo que assistiu, que passou por aqui, que vai ver mais tarde, né? O pessoal vem muito mais tarde também É, assistir. tem gente que vem Obrigada, depois. obrigada. Que bom. Uhum. Muita E você gratidão. trabalhando, né? Você consegue ver isso direito. É, É. é. Então tá. Então Muito tá. obrigada. Um Obrigada, beijo para todos. obrigada pelo tempo, pela generosidade. Que bom. Tchau, Obrigada, gente. Fabi. Foi um Obrigada pelo prazer. testemunho. Beijo, gente, mãe, todo Tchau. mundo que eu conheço está aqui. Que bom. Foi um prazer receber vocês aqui, Fabi. Bom. Tchau, Viu? gente. Não estava sozinha, estava cheia de gente que gostava de você. É, que bom, que bom. Um beijo.